Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Estaremos fazendo a leitura de alguns versículos, a começar do versículo de número 10. Todos acharam? E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém. Meus queridos, São Lucas, o autor, o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, ele descreve os primórdios da igreja do Senhor Jesus, com alguns detalhes que chamam a atenção dos nossos corações. Ele inicia o livro de Atos dos Apóstolos, dizendo que ele estava escrevendo este livro, notificando o que Jesus não somente fazia, mas também ele ensinava. Meus amados, Lucas começa a descrever a riqueza e a profundidade do ministério de Jesus, visto que o ministério do Senhor, ele não se constituía somente de palavras, mas também de feitos. Jesus tinha, na verdade, uma mensagem ungida. A sua palavra mexia com o coração dos seus ouvintes. A sua palavra tinha a autoridade necessária para impor respeito, não somente por aqueles que estavam em volta dele, mas também das autoridades. Pois, queridos, ele, Jesus, se revelava de uma maneira que os homens não podiam contestar aquilo que ele falava, porque ele falava e depois ele fazia e ele falava. As suas palavras eram confirmadas com os seus sinais, com os seus milagres, com os seus prodígios. Na verdade, ele, Jesus, deixava aqueles religiosos da época um tanto atônitos. São Lucas começa a escrever o livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, informando-nos que Jerusalém passava por um período que estava sendo turbado, não somente as autoridades romanas, a liderança dos judeus, as religiões na época, e até o povo de Jerusalém, estava impactado diante de todos os últimos acontecimentos. No capítulo 1, São Lucas nos diz que Jesus reuniu ali os seus discípulos e lhes fez uma advertência e uma orientação.
vocês não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não muito depois destes dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo, mas recebereis poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Esta palavra, irmãos, também deixou os seus discípulos um tanto perplexos. Eles conheciam as profecias, eles sabiam que os profetas Joel, Isaías, Ezequiel, Jeremias, todos eles haviam vaticinado acerca do derramamento do Espírito Santo. E agora, Jesus simplesmente avisava-os: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ora, queridos, Jerusalém ainda estava, irmãos, um tanto admirada, porque a morte de Jesus trouxe às autoridades e aos líderes religiosos, irmãos, um momento de muita confusão. Haja vista que aqueles soldados que estavam lá na sepultura nova de José de Arimateia, aonde o corpo de Jesus foi sepultado, aqueles soldados, eles tiveram a visão que muitos não tiveram o privilégio de ver. Eles ali estavam, e certamente eles constataram o momento quando Jesus ressuscitou. Eles viram quando o anjo moveu a pedra, eles viram quando o anjo assentou-se sobre a pedra, mas depois eles foram subornados pelas autoridades para que eles dissessem para o povo que o corpo de Jesus havia sido levado pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos. Era na verdade uma mentira, porque eles estavam diante de um quadro que eles não podiam negar, mas pagaram para que aquela mentira fosse, irmãos, levada ao conhecimento de todos. Mas, queridos, na verdade, ninguém podia omitir e ninguém podia ocultar a ressurreição de Jesus, visto que ele se apresentou por várias vezes. Ele se apresentou aos seus discípulos. Jesus, na sua última aparição, nos diz, um dos apóstolos, São Paulo, escrevendo aos Coríntios, que ali estava uma multidão aproximadamente de umas 500 pessoas, quando Jesus ministrou aos seus discípulos as últimas instruções e ascendeu aos céus. Isto era incontestável. Havia um enorme número de testemunhas da subida de Jesus para o céu. Mas, para que o impacto fosse maior para aquela gente, logo depois de 10 dias que eles estavam orando, Jesus então derrama ou manda do céu o seu Espírito. Ele havia dito: eu vou para que ele venha a vocês, eu vou pedir o meu Pai e ele virá sobre vocês. Era uma promessa, meus queridos irmãos, que Jesus havia feito para os seus discípulos, sabendo que eles precisavam, era uma necessidade, a presença do Espírito Santo na vida daquele primeiro grupo da igreja primitiva. Ora, queridos, os discípulos, eles jamais pensavam no peso da responsabilidade que viria sobre os seus ombros, como os continuadores da igreja que Jesus edificou. Eles jamais pensaram que o revestimento do Espírito Santo acontecesse da forma como eles experimentaram. Eles não conheciam, era uma promessa. E nos diz Lucas que eles estavam reunidos lá no cenáculo, eram um grupo mais ou menos de uns 120, entre eles estavam também Maria e outras irmãs que acompanhavam Jesus. E naquele dia, nos diz a Bíblia que Deus cumpriu a sua promessa e mandou o Espírito Santo sobre aquele grupo. Foi, na verdade, um momento festivo para a igreja, a nova igreja do Senhor. Sim, era
uma inauguração pública. Jerusalém tomou conhecimento. Lucas diz que havia ali, irmãos, em Jerusalém, porque eles estavam em festa, era a festa do Pentecoste, era uma obrigação que todos os homens estivessem na cidade de Jerusalém. Pois bem, haviam pessoas, Lucas, ele enumera pelo menos representantes de 16 nações, estavam ali presentes quando o Senhor derramou o seu Espírito Santo sobre aquele grupo que ali estava. Mas foi uma festa espiritual muito grande. Irmãos, quando há manifestação do Espírito Santo, amados, o crente, ele não suporta ficar calado. Ele não suporta ficar calado. O que houve foi algo extraordinário, eles não conheciam. Lucas diz que aconteceu entre eles um vento veemente, um vento tão forte que tinha um som veemente, e foram vistas, espalhados sobre eles como línguas de fogo. E aqueles que ali estavam começaram a glorificar o Senhor, e eles começaram a falar em outras línguas, mas foi um barulho tão grande que chamou a atenção da cidade. Nos diz a Bíblia que o povo acorreu para aquele cenáculo para constatar o que estava acontecendo. E ali chegando, eles ficaram naturalmente do lado de fora, porque do lado de dentro o poder era muito grande, o barulho também era intenso. Eu imagino, irmãos, como é que aquela gente estava ali, debaixo daquele poder de Deus, certamente chorando, falando em línguas estranhas, glorificando a Deus. Era na verdade um movimento extraordinário. E lá fora, eles que não sabiam de que se tratava, alguns interpretaram que eles eram bêbados. Mas Pedro, irmãos, levanta-se, e eu começo a pensar, foi a primeira mensagem pública de Pedro para aquela gente ouvir. Ele se levanta, e imagine vocês um pescador, um homem de cultura pequena. Ele levanta-se, irmãos, e se dirige àquela gente que ali estava. Pelo que lemos na Bíblia, aquela representação que ali estava, certamente haviam autoridades, haviam curiosos, haviam ali religiosos, líderes, e eles estavam ali. Pedro se levanta e traz uma mensagem do céu para o coração daquela gente. Eles ficaram boquiabertos, ficaram perplexos, diante da unção e da autoridade, e das palavras sábias, poderosas, ungidas, que Pedro transmitia naquele instante para eles. Era o primeiro sermão de Pedro. E olha, meus queridos irmãos, a palavra foi tão penetrante, que nos diz Lucas, que eles ficaram, irmãos, diante de um aperto muito grande. Haja vista que diante da mensagem que Pedro entregou para eles, que eles deviam se arrepender, eles então perguntaram: o que é que nós vamos fazer agora? O que faremos, irmãos? Pedro então diz: arrependei-vos. A mensagem era de arrependimento, e nos diz a Bíblia que quase 3.000 pessoas, naquele instante, aceitou a Cristo como seu Salvador. Que coisa maravilhosa! Jerusalém foi sacudida por esse poder de Deus. Mas, meus amados, a igreja que era inaugurada com poder, e isto, meus queridos irmãos, é uma afirmação de que a igreja do Senhor, queridos, ela é indestrutível. Se você ler a história da igreja durante os séculos, você vai verificar que muitos reis, muitos generais, muitos governadores, muitos líderes religiosos se levantaram contra a igreja. Essa gente já se foi e a igreja está aqui, viva, alegre, glorificando o nome de Jesus, o Jesus ressuscitado. Bendito seja o nome do Senhor. O Jesus que ainda batiza com o Espírito Santo, o Jesus que ainda cura os enfermos, o Jesus que continua operando maravilhas no meio do seu povo. Ora, queridos, Jerusalém ainda estava sob aquele impacto do derramamento do Espírito Santo. Irmãos, aí os discípulos que estavam buscando a face do Senhor e sentiam aquela autoridade, eles sentiam aquele vigor, eles sentiam aquele ânimo, eles sentiam aquele impulso do Espírito Santo, porque, queridos,
O revestimento do Espírito Santo, amados, ele opera em muitas áreas da vida, especialmente na área espiritual. Eles vinham para um culto de oração, amados, e Pedro e João, eles estavam convictos daquilo que haviam recebido. Eles não tinham qualquer dúvida. Irmãos, o batismo com o Espírito Santo, amados, é um revestimento de poder. Quem é batizado com o Espírito Santo, amados, recebe poder do céu. Isto não é qualquer pensamento do homem, não é uma filosofia, não é uma criação, não é uma influência, absolutamente não, é poder, é virtude, é graça, é unção, é a operação de Deus na vida do crente. Bendito seja o nome do Senhor. Estavam eles cheios daquele poder. Eles vêm para o culto de oração, o coxo pede uma esmola, aí eles param e dizem: nós não temos dinheiro, mas do que eu tenho, Pedro sabia que tinha. Meu irmão, você tem, aleluia, você tem, minha irmã, aleluia. E se não tem, busque, e se não tem, peça, porque aquele que tem, aquele que dá, aleluia, está conosco para nos dar e para nos abençoar. Bendito seja o nome do Senhor. Do que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. Amados, aquela cura era incontestável. Eles foram chamados diante das autoridades, mas a multidão estava ali, a multidão viu. Aqueles que estavam no templo viram quando o homem, o coxo, foi curado e saiu pulando e glorificando a Deus. Eles não podiam negar, havia na verdade uma realidade diante dos seus olhos. Queridos, este movimento foi muito grande, mas o inimigo da igreja, irmãos, que sempre trabalhou, aquele que mandou as autoridades pagar os soldados para mentir, agora mandavam prender os apóstolos. E eles foram presos. Imagine que eles pensavam: agora nós acabamos com esse movimento, agora nós paramos com esse negócio, esses homens agora estão presos. Mas nos diz lá no capítulo 4, irmãos, do livro de Lucas, o ato dos apóstolos, que eles estavam lá na prisão. Aí o Senhor veio e mandou um anjo, tirou-os da prisão e disse: agora vocês vão lá, se apresente àquelas autoridades. Quando eles mandaram buscar os apóstolos que pensavam que estavam presos, estavam lá na praça pregando. Aleluia. Esta obra é de Deus. Ninguém pode deter a operação do Espírito Santo na vida da igreja do Senhor, porque aquele que opera em nós, aquele que opera por nós, e aquele que opera, irmãos, em nós, ele, o Senhor, disse: operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir a obra de Deus, aleluia. Não tem diabo, não tem perseguição, não tem psil, não tem que possa calar, irmãos, a unção de Deus que foi derramada no coração de cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja crescia, os milagres continuavam a acontecer. Capítulo 5, capítulo 6, irmãos, a igreja a esta altura já estava, irmãos, numa expansão preciosa. Aí aconteceu um pequeno problema social, e algumas pessoas sentiram-se menosprezadas, porque havia algumas irmãs viúvas que estavam se sentindo desprezadas, e elas precisavam de uma atenção, de uma assistência maior. Os apóstolos se reúnem e dizem: olha, aqui na igreja tem gente para nos ajudar. Nós fomos chamados com a chamada específica, nós vamos continuar orando e pregando. Agora vamos escolher aqui na igreja. E eles escolheram então 7 irmãos, diz a Bíblia, cheios do Espírito Santo. Eles mandaram ajoelhar, impuseram as mãos, eles foram consagrados como diáconos, irmãos, e entre eles estava o irmão Estevão. Estevão, na verdade, amados, era alguém que tinha uma vida muito próxima de Jesus, tinha uma vida muito íntima com o Senhor. Estevão foi preso, levado diante de uma multidão, e eles arranjaram alguém para caluniar Estevão. Porém Estevão, irmão, estava cheio do Espírito Santo, aleluia.
Em momento algum Estevão se revoltou contra ninguém. Ele orou ao Senhor. E enquanto ele orava diante daquela multidão, irmãos, ele fez uma exclamação preciosíssima. Ele disse: eis que eu vejo o céu aberto. Aleluia. E Jesus naquele instante, irmãos, não estava assentado. A Bíblia diz que ele está assentado à direita do Pai, mas naquele instante ele estava em pé. Eis que eu vejo o Filho do Homem estar em pé. Ele estava aguardando a chegada de Estevão. Aleluia. Era um fiel soldado que morria na batalha, mas estava subindo galardoado para a presença do seu Deus. Mas naquela morte de Estevão, aí surgiu, irmãos, ali um fenômeno. Surgiu ali um homem doutor da lei, aquele que vinha lá de Jerusalém, cheio de documentos. Me parece que Paulo tinha uma pasta que era só documento. E ele levava aqueles documentos porque as autoridades haviam lhe dado autoridade para ele prender, para ele perseguir, para ele, irmãos, querer impedir a obra de Deus. Era esta a atitude, era esse o desejo do Saulo. E ele vem naquele ímpeto. A Bíblia diz que ele vinha vociferando ameaças. Ele vinha ameaçando, mas na sua caminhada, ele saiu de Jerusalém, ele ia para Damasco, mas no caminho, irmãos, ele foi interceptado por algo que ele nunca esperava. Ele disse, com as suas próprias palavras, que ele foi envolvido num grande resplendor. Não era só uma luz, era um resplendor. Mas o resplendor foi tão forte que ele não suportou. Ele caiu por terra. E ele então ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então não conhecia. Quem é que está falando comigo? Quem és tu, Senhor? Aí o Senhor se identifica: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ai, irmãos, aleluia. Eu acho lindo, irmãos, porque Lucas conta com detalhes. E eu creio que naquele instante, aquela palavra do Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues, ela não somente comoveu o coração do Saulo, mas aquela palavra envolveu a vida do Saulo. O Saulo simplesmente, irmãos, se desmontou diante da presença da palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Quando eu penso nisso, irmãos, nós temos alguns instantes na nossa vida, amados, que nós nos colocamos diante do Senhor e o Senhor fala conosco. A sua voz é doce, a sua voz é confortável, a sua voz nos alegra, irmãos, mas ela tem tanta autoridade. Quantas vezes nós, irmãos, ficamos sem ação diante do poder, da glória excelsa, da manifestação de Jesus Cristo na nossa vida? Você algum dia teve esta experiência? Meu irmão, o céu é seu, o céu é nosso, Jesus é seu, Jesus é nosso, aleluia, a unção do Senhor, aleluia. São João disse que Ele dá para nós, ela fica em nós, é nossa. Deus, o Senhor, se manifesta através da sua palavra, glória a Deus. E que é o homem para recalcitrar diante da autoridade da palavra de Deus? Queridos, nos diz o texto sagrado, simplesmente o Saulo disse: Senhor, que queres que eu faça? Eu me rendo, eu jogo a toalha, eu me rendo. O que é que o Senhor quer que eu faça? E ele disse: olha, Saulo, você vai lá para Damasco, na casa de Judas, e lá será dito o que é que você vai fazer. Saulo, irmãos, levanta-se, mas levantou-se cego, ele não enxergava, e ele foi levado por terceiros para o endereço mandado por Senhor. Foi lá para a rua direita, onde o Senhor havia mandado. Ele chega lá, irmãos, e fica hospedado, foi recebido, irmãos. Eu não sei quem era Judas, se era um líder, se era parente, se era amigo, mas ele foi lá para a casa do Judas, e ele ficou lá. Nos diz a Bíblia, irmãos, que ele ficou orando.
Durante o período da oração, ele teve uma visão. Irmãos, Deus, o Senhor, amados, ele nada faz, está escrito, que ele nada faz sem que revele aos seus santos, os profetas. Deus não é Deus de confusão. Aleluia. Ele, o Senhor, que estava trabalhando na vida do Saulo, irmãos, mostrou para o Saulo que ele seria visitado por um homem chamado Ananias, e o mesmo Senhor vai lá em Damasco, aonde estava Ananias, queridos, e fala com Ananias. Ananias, foi o que lemos. Irmãos, eu não queria falar muito acerca do Saulo, porque o Saulo tornou-se, na verdade, no grande apóstolo Paulo, aquele homem que escreveu quase que a metade do Novo Testamento, não é? Coisa linda são, irmãos, as cartas que Paulo escreveu. Mas eu queria falar um pouquinho sobre Ananias. Quem era Ananias? Saulo de Tarso, conhecido como doutor, homem inteligente, formado, aos pés de Gamaliel, de uma origem, irmãos, família certamente que tinha posses. Haja vista que seu pai comprou a cidadania romana, certamente tinha dinheiro. Pois bem, mas quem era Ananias? Quem era o Ananias? Aí você vai lá para o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, e aí nós começamos a pensar. Ananias estava lá em Damasco. Era pastor? A minha Bíblia não diz que ele era pastor. Era evangelista? Também não. Presbítero, diácono? Não sei. Era o dirigente da congregação? Não sei. Talvez fosse um cooperador? Possivelmente. Mas o que me encanta, irmãos, era a prontidão do Ananias. Quando o Senhor disse: Ananias, disse: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Você está pronto, meu irmão? A senhora está pronta, minha irmã, para ouvir a voz de Deus e colocar-se na presença do Senhor? Oh, aleluia. Oxalá que todos nós estejamos, irmãos, bem orientados, para quando o Senhor nos falar, você poder responder, como respondeu Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Deus disse a Ananias: você tem um trabalho para fazer. Você precisa ir lá, vai lá, na rua chamada direita, lá na casa de Judas. Lá tem um homem, ele está orando. Lá está o homem Saulo. Ele disse: Senhor, quem? Saulo. Esse homem é perigoso. O senhor certamente conhece a história dele. Esse homem fez muitos males ao teu povo. Ele bateu, prendeu. Esse homem, olha, linguagem de hoje, terrorista evangélico. Era um terrorista evangélico. Mas, queridos, o nosso Deus tem poder. Aleluia. Se Ananias, vai lá, Ananias, ele está orando. Até então, Ananias, ele era um terrorista, mas agora não. Agora ele está orando. Oh, irmãos, o crente que ora tem uma vida diferente. Quem conversa com Deus, quem tem intimidade com Deus, quem dialoga com Deus, quem está ouvindo com Deus, quem tem comunhão com Deus, irmãos, tem uma vida diferente. Aleluia. Ananias, irmãos, não teve nenhum temor. O Senhor está mandando e eu vou. Irmãos, e quando ele chega na casa do Saulo, e na casa do Judas, onde estava o Saulo, a Bíblia diz que ele chegou lá e viu o homem orando. Ele não viu um terrorista, não. Ele viu um crente orando. Aleluia. Paulo depois podia escrever: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. O terrorista, irmãos, foi transformado lá na estrada. Ele agora não era mais um perseguidor. Ele agora era o que nós acabamos de ler, um vaso escolhido por Deus, por Jesus, para anunciar o seu nome aos gentios. Meus queridos,
Eu fico pensando, irmãos, não haviam tantos líderes religiosos, não tinha tanto sacerdote, por que é que Jesus vai justamente escolher um terrorista? Mas, amados, o Senhor Deus tem os seus planos, Deus sabe como trabalhar na vida da criatura humana, e Ele sabe como concatenar o seu trabalho entre os homens. Ele queria Saulo, Ele disse: você vai ver o quanto ele vai trabalhar, ele vai pregar, mas você vai ver o quanto ele vai sofrer, porque vai pregar, vai falar sobre o meu nome. Mas, queridos, voltemos aqui ao Ananias. Ananias chega, irmãos, e vê lá o Saulo orando, e eu fiquei pensando, quem era o Saulo? Ananias conhecia, ele conhecia os pergaminhos que o Saulo possuía. Ele sabia que aquele que estava ajoelhado ali, irmãos, era na verdade um homem culto, era um doutor da lei, ali estava alguém de uma cultura singular. Acredito que Ananias fosse um cooperadorzinho bem simples, homem muito modesto. Mas escute, meu querido irmão, você pode ser simples, mas se estiver nas mãos de Deus, você se tornará um gigante. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. E eu fico pensando, irmãos, lá no passado, certamente Ananias sabia, olha, quem era o Davi. Davi era um menino, era um jovenzinho, e com uma funda, diante dele tinha um gigante. Camarada vinha com a parafernália tremenda, armado até os dentes, como nós dizemos, irmãos, ainda com pajem de armas, e vinha com aquela couraça, e vinha, irmãos, e o jovenzinho, amados, se agigantou pelo poder de Deus que estava na sua vida. Escute, meu irmão, não é você, mas é o Senhor. Não é a sua força, é a força de Deus. Não é a sua sabedoria, é a unção do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí ele chega, irmãos, eu acho lindo, irmãos, porque foi ele o evangelizador de Saulo. Foi ele que trouxe a mensagem para Saulo. A Bíblia, Lucas não conta, irmãos, as palavras de Ananias, mas, queridos, ele foi tão completo na sua mensagem, que Paulo, que já estava na verdade convertido, ele agora também estava convencido daquilo que o Senhor começava a fazer na sua vida, e ele simplesmente, irmãos, pediu oração, ele passou a crer, agora de uma maneira diferente. Ele cria que ali estava o enviado de Deus. Era um homem simples, não tem problema. Irmãos, Deus opera porque Ele quer. Não precisa ser teólogo, não precisa ser filósofo, não precisa ser PhD em Bíblia, não. Precisa ser crente, precisa temer a Deus, precisa estar no altar da oração, para que Deus possa lhe utilizar, para que você seja, na verdade, abençoado por Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, queridos, Ananias então ora pelo doutor. Não sei se a linguagem do Ananias era muito aristocrática, pensei que não. Certamente era uma oração muito simples. Irmãos, para Jesus lhe atender, você não precisa conhecer toda a gramática portuguesa, não. Você precisa conhecer o caminho que leva a sua palavra na presença de Deus, e o canal é o Espírito Santo. Aleluia. Se o Espírito estiver na sua vida, meu irmão, as suas palavras abalarão o trono de Deus. Elas terão poder, sim, senhores. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Escute, Ananias orou pelo doutor, e a primeira coisa que aconteceu na vida do doutor, irmãos, foi ele ser curado. Ele estava cego e ele voltou a ver. A Bíblia diz que caiu dos seus olhos como umas escamas, e ele passou a ver naquele instante. Paulo foi batizado, Paulo foi cheio do Espírito Santo. Aleluia. E Ananias, irmãos, o que é do Ananias? Aleluia. Meus queridos, eu gostaria que Lucas
tivesse escrito mais alguma coisa acerca do Ananias. Aleluia. Certamente ele voltou. Ele fez o seu trabalho. Aleluia. Ele compreendeu perfeitamente que ele foi simplesmente um vaso utilizado por Deus para levar a mensagem para o doutor Saulo. A sua tarefa estava cumprida. Certamente Ananias voltou para o seu lugar. Irmãos, aí desaparece o Ananias de cena e aparece agora não mais o Saulo, mas o Paulo, o grande apóstolo Paulo. Aleluia. Aquele a quem Deus disse para Ananias: este é um vaso escolhido por mim. Fui eu que escolhi este para que ele seja o portador de uma mensagem para os gentios. Meus queridos irmãos, a obra de Deus, amados, ela tem alguns segredos. Mais tarde, São Paulo escreveu em uma das suas epístolas, ele disse: Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Irmãos, isto não aconteceu somente na vida do Saulo, na vida do Paulo, isso continua acontecendo até hoje. Eu me recordo que no Belém, no nosso ministério, nós tínhamos um irmão, ele passou para o Senhor faz pouco tempo. Ele era um homem de estatura, ele é bem alto, mas muito simplório. E um dia ele chegou para mim, ele era pastor de uma cidade do interior, não vou dizer o nome da cidade, porque é possível que alguém até o conheça, ou o conheceu. E ele chegou para mim, e ele me chamava de irmão Joelton. E ele chegou para mim e disse: irmão Joelton, eu quero que o senhor vá fazer o casamento do meu filho. Eu disse: sim, senhor, eu vou. Aí, dizia a data direitinho, e no dia aprazado, na hora certa, eu fui. Mas eu fui, irmãos, numa curiosidade tão grande. Eu fui pensando, como será a igreja desse irmão? Será o retrato dele, né? Com toda essa simplicidade. Irmãos, quando eu cheguei, fui lá no endereço certo, cheguei lá no templo. Na época, o templo agora está bem maior, mas na época era um templo que tinha 10 metros de largura por 30 de comprimento. Quando eu cheguei ali, irmãos, o templo estava por dentro do povo. Tinha uma multidão ali. E era um casamento, certamente, digo bem, isso aqui. E quando eu entrei, irmãos, estavam lá as autoridades da cidade, inclusive o prefeito. Estava lá. E eu ministrei o casamento. Terminado o casamento, o prefeito veio cumprimentar. Ele disse: pastor Zé Wellington, eu sou o prefeito da cidade, mas quem manda aqui é esse homem de Deus aqui. Com toda aquela simplicidade, irmãos, mas que caráter, que testemunho, que vida ilibada. Aquele homem se apresentava diante da sociedade, amados, como um verdadeiro homem de Deus. Amados, não precisa ter muito diploma não, se tiver é bom, ajuda, mas se não tiver, se você não pode ser um Billy Graham, pode ser um Ananias, não tem problema não, mas faça a obra de Deus. Aleluia, faça a obra de Deus. Você olha lá para o Velho Testamento, você chega lá no livro dos reis, lá no primeiro livro dos reis, e você procura a genealogia de Elias. Quem era o pai de Elias? Bom, João, o senhor é um estudante da Bíblia. Quem era o pai de Elias? Quem era a mãe de Elias? Quem era a família de Elias? Não tem. A Bíblia diz somente que ele era de uma cidade por nome Tesber, um tesbita, somente isso, e nada mais sobre isso, irmãos. Mas aquele homem, amados, foi escolhido por Deus com uma missão. Deus revestiu Elias com tanto poder. Irmãos, imagine quando o rei sofreu um acidente, e ele mandou uns portadores ir na cidade vizinha, vai lá em Ecrom, lá tem um Deus, pergunta para Baal-Zebub, se eu vou sarar dessa enfermidade, o que é que vai acontecer comigo? E os portadores foram, e Elias foi esperar lá no caminho. No caminho, Elias chamou e disse: vem cá, onde é que vocês vão? Nós vamos aqui em Ecrom fazer uma consulta, o que é? Contou
e disse: olha, volta, diz lá para o rei que da cama que ele subiu, ele não vai morrer, certo? Assim não sendo, vai morrer. Eles voltaram. Ao chegar na presença do rei, o rei disse: mas já voltaram? Ele disse: sim, mas como? No caminho um homem nos interceptou e mandou um recado para o senhor. Disse: o senhor vai morrer, não vai sarar não. Ele disse: como é o nome desse homem? O nome nós não sabemos não. Como é que é o jeito dele? Sim. E como é que era a roupa dele? Ele estava vestido de pele de camelo. Ele disse: opa, manda cortar a mortalha. Esse é Elias, o homem de Deus. Irmãos, aleluia. Aquele homem de Deus depois chega lá diante do rei que o substituiu. Chega lá diante do Acabe. Irmãos, imaginem, era um monarca. Certamente para que alguém falasse com o rei, precisava de uma audiência, né? Claro, não é assim? É isso? Vá falar com o governador Alckmin, você chega lá, você entra e fala na hora. Mas de jeito nenhum. Ele tem que entrar num processo de, no dia que ele tiver tempo, no dia que ele poderá lhe receber, no dia que ele entender que pode receber. Mas, irmãos, Elias tinha tanta autoridade. Ele foi lá no palácio, entrou, chegou lá diante do Acabe e disse: olha, cidadão, o Senhor Deus mandou dizer para você que não vai chover até que eu ore de novo. Mas como assim? Isso é um maluco que está aqui? Não vai chover. Assim disse, foi embora. Passou-se a primeira semana, o primeiro mês, o primeiro ano, o segundo ano, terceiro ano, seca tremenda. E começaram a procurar o Elias. Imagine se naquele tempo tivesse uma imprensa como hoje, encontrar na televisão, lá nos jornais, procura-se, e ninguém encontrava o Elias, irmãos. Ele havia sido escondido pelo Senhor. O Senhor mandou Elias ficar lá na beira de um córrego, fica lá no Queirite, fica lá. E ali, Elias, você vai passar por uma experiência que você nunca conheceu. Você vai beber água do riacho, e eu vou mandar os corvos trazer para você alimento, pão e carne. Imagine, o urubu trazer carne. Mas olha, quando Deus manda, até as aves obedecem. Aleluia. Elias ficou ali, não sei por quanto tempo, a Bíblia não diz, até que o ribeiro secou. Quando o ribeiro secou, Elias não ficou apavorado, porque ele havia aprendido ali, irmãos, a maior lição da sua vida. Elias tinha aprendido ali, irmãos, a viver inteiramente na dependência de Deus. Meus companheiros pastores, muitos obreiros têm sido derrotados porque não aprenderam a viver na dependência de Deus. Deus que nos chama, Ele sustenta. Deus não é irresponsável. Aquele que Ele chama e Ele envia, Ele cuida de você, da sua família, e Ele não deixa nada faltar, porque Deus é soberano. Bendito seja o nome do Senhor. Imagine, irmãos, o ribeiro secou, Ele disse: bem, Ele mandou, eu vou esperar por Ele. Daqui a pouco chegou o Senhor, disse: Elias, o ribeiro secou, meu filho, mas tem outra saída. Vai lá para Zarefate. Lá eu preparei uma mulher, uma viúva para cuidar de você. Acredito que Elias ficou agora mais confortado, né? Aqui era o urubu que cuidava, agora eu tenho uma senhora, é uma viúva, certamente uma viúva rica, deve ter muito aí na caderneta de poupança, deve. E ele vai para Zarefate. Interessante, era uma distância grande, 100 e tantos quilômetros, e ele chegou na entrada da cidade. Ele viu ali, a Bíblia não diz, mas eu é que penso, era uma viúva muito pobre, ela não devia ser muito gorda, né? Talvez fosse assim meio magrinha, e ela saiu ali procurando uns gravetos, diz que ela estava procurando uma lenhazinha para fazer o fogo em casa. Quando ele se aproxima, o Senhor disse: Elias, é essa mulher. Tá bem, se é essa, não tem problema não. Irmãos, quando está na direção de Deus, Deus usa, Deus dá, Deus cuida, Deus providencia. Deus é Deus, irmãos. Aleluia, creia nisto, Deus é Deus. Se você está na inteira direção de Deus, nada vai lhe faltar, porque Ele assiste a todos nós. Aleluia. Chega, irmãos, Elias. Agora eu acho bonito que Elias era muito inteligente. Ele chegou para a mulher e disse: a senhora pode me arranjar um pouquinho d'água? Sabe, em casa tem água. Fui lá, trouxe água.
Ele, numa água, agora a senhora pode me dar uma comidinha? Ah, bom. Agora, espera um pouquinho. Eu só tenho um pouquinho de azeite na botija, um pouquinho de azeite na panela. Vou fazer uma comidinha pouquinho para mim, para o meu filho comer e morrer de fome. Acabou-se. Ele disse, não. A senhora vai, faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor. Aleluia. O azeite da botija não vai se acabar, e nem a farinha da panela, até que Deus mande chuva sobre a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, vocês podem crer nisto? Amém? Você crê que o Deus de Elias é o seu Deus? Você crê que Ele pode multiplicar o azeite na sua casa? Você crê que Ele pode multiplicar a farinha? Aleluia! Queridos, nós cremos nesse Deus de poder. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Aleluia! A mulher faz o bolinho, irmãos. Todo dia, quando a mulher pegava a botija de azeite, ela estava cheia. Ia na panela, estava cheia de farinha. Irmãos, quando Deus dá, ninguém pode tirar. Aleluia! Se é Deus que deu, é seu. A bênção é sua. Glória ao Senhor. Ele tem poder. Se necessário for, Ele vai mandar maná do céu, mas não vai faltar o pão na sua casa, porque Deus cuida de cada um de nós. Aleluia. Ai, irmãos, quantos foram chamados por Deus? Quantos que colocaram as suas vidas nas mãos do Senhor? É bem verdade, irmãos. Eu acho muito bonita a Bíblia, irmãos, porque a Bíblia, ela não conta só as vantagens do cidadão, ela conta as derrotas também, não é? Ela falando do ministério de Paulo, Paulo teve um ministério maravilhoso, teve muitos cooperadores, mas teve um momento que Paulo, irmão, sofreu uma prova tão grande do Senhor. Um cooperador foi embora, porque os negócios lá fora, irmãos, brilharam nos seus olhos. Ele deixou Paulo, foi cuidar dos negócios da vida. Irmãos, outros se levantaram contra Paulo. Irmãos, outros estavam longe, viajaram. E Paulo, escrevendo lá a Timóteo, eu fiquei sozinho, todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Aleluia. Deus não lhe abandonará em momento algum da sua vida. Quando a sua mesa está farta, Deus ali está. Se começar a faltar, Deus também está ali. Ele é o Senhor que provê. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso é que Abraão disse para o Isaque: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Deus proverá todas as coisas para a sua vida. Meus queridos, nós temos que terminar o nosso culto. Mas eu queria concluir, irmãos, abrindo oportunidade para as pessoas amigas que estão conosco, para você que ainda não é um crente, que não tem experiência com este Deus. Você tem sido, quem sabe, devoto de São Fulano, São Cicrano, São Beltrano, São Cipriano, Caboclo Velho, Caboclo Preto, não sei, tem um bocado de negócio por aí. Mas você não conhece quem é Jesus. Jesus é diferente. Aleluia. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Senhor da vida. Jesus é o Criador de todas as coisas. É aquele que disse: todo o poder o Pai me deu, nos céus e na terra. Tudo está condensado na mão de Jesus. Vale a pena crer em Jesus. Eu queria perguntar: tem aqui uma pessoa que esta noite deseja ter uma experiência com Jesus? Entregar a sua vida nas mãos do Senhor? Experimentar a operação de Deus na sua vida? Eu lhe convido agora, em nome de Jesus, a uma pessoa que não crente, levante-se, venha até aqui à frente, nós vamos orar por você. Aleluia. Escute, você não vai ter que pagar nada. Aqui não se fala, aqui se fala em um preço mais alto. Não é dinheiro, não é cruzeiro, não é dólar. A moeda aqui é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Em nome do Senhor, levanta o seu lugar. Oh, aleluia. Pessoas estão vindo para o altar, nós vamos orar por elas. Glória a Deus.
Esta é uma noite quando Deus se trouxe aqui. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe Saulo, Jesus disse que era um vaso escolhido. Talvez você pense, pastor, mas eu sou um vaso quebrado, não tem nenhum problema. O oleiro é Jesus, Ele vai consertar a sua vida. Aleluia, em nome do Senhor. Se nós tivermos aqui algum irmão ou irmã que sente que a sua vida espiritual não está boa, esta noite você tem um momento dado pelo próprio Senhor para você receber de Deus uma restauração para a sua vida. Ele tem poder. Ele é aquele que enviou Jeremias à casa do oleiro. Ele é aquele que tem poder de apanhar a tua vida que está em pedaços e fazer uma vida nova. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Convido os irmãos para que todos fiquem em pé. Aleluia. E eu convido você, meu irmão, se você sente que não está com a sua vida boa diante do Senhor, problemas e mais problemas estão invadindo a área da sua vida e você não tem conseguido solução, você precisa de uma operação de Deus na sua vida. Deixa o oleiro trabalhar. Deus abençoe esses jovens, em nome de Jesus. Deixa o oleiro trabalhar na sua vida. Deus vai apanhar a tua vida em pedaços, não importa. A Bíblia fala de um caco junto a outro caco, não tem problema. Deus, o Senhor, irá restaurar a sua vida e Ele vai te abençoar. Glória a Deus, em nome de Jesus. Há mais alguém? Eu quero orar por você agora, em nome do Senhor. Que oportunidade Deus está lhe dando para uma restauração na sua vida. Glória a Deus. Há mais alguém? Se sua vida deseja obter, aceita o perdão de Jesus. Ele é a fonte que limpa teu ser. Aceita o perdão de Jesus. Venha Jesus pecador, que morreu lá na cruz. É tempo, vem sem temor. O perdão de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, gratos somos, ó Senhor, por esta palavra gloriosa que acabamos de ouvir, Senhor. Pai querido, somos gratos a Ti também, Senhor, porque os resultados, Senhor, da ministração desta palavra se cumpre aqui nesta hora, Senhor, além de surtir efeito glorioso através do Teu Espírito em nossas vidas, ó Pai. Pedimos agora, Senhor, abençoa essas pessoas que se renderam aos Seus pés, perdoa-lhes os pecados, Senhor, liberta dos vícios e males, transforme em canais de bênção, instrumentos a serem usados por Ti em Suas mãos, escreva os Seus nomes no livro da vida, ó Pai, e dê a eles a certeza e a garantia da vida eterna. Também pedimos, Senhor, que eles possam ser portadores de boas novas, Senhor, e anunciar, Senhor, esta palavra gloriosa, alcançando também os seus familiares, parentes, amigos, e tantos quantos estiverem ao alcance dessas vidas, ó Pai. Te pedimos também, Senhor, batiza com Teu Espírito Santo, Senhor, não somente a eles, mas a outros que aqui estão, Senhor, carentes, desejosos de serem batizados com Teu Espírito Santo, e renova nós outros a cada instante, nós te pedimos. No nome de Jesus te agradecemos, ó Pai. Amém. Meus amados, podemos ficar em pé um pouquinho? Passamos tanto tempo assentados, né? Um momentinho só, estamos terminando nosso culto, mas quero lembrar aos irmãos, conforme anunciamos, terça-feira é o nosso culto de oração e doutrina. Venha para a igreja, traga a sua Bíblia, vamos orar juntos, vamos ler a Bíblia juntos. Quarta-feira teremos então aquele convite especial da irmã Wanda para estar aqui. É o dia 25, é o feriado. Vem estar com os irmãos aqui
pela manhã e à tarde. À noite nós teremos culto de libertação. Quinta-feira teremos culto. Sexta-feira teremos culto. Sábado, estudo da palavra de Deus para os professores da escola dominical. E domingo pela manhã, irmãos, a nossa escola dominical. Apaga a escola dominical. Coloca no lugar da escola o batismo. Batismo, irmão, dia 28, é isso? 29. Dia 29, batismo mais água. Bem, eu não sei se aqui nós temos algum candidato para o batismo? Algum irmão, alguma irmã que sentiu o desejo no seu coração, está crente, salvo, liberto e quer caminhar um pouco mais na sua fé, assumindo uma responsabilidade maior com Jesus Cristo, Senhor. Escute, há uma oportunidade para que você seja nesse instante apresentado à igreja como candidato ao batismo, não é? Glória a Deus. Algum irmão? Não sei se tem alguém. É? Cadê? Vem aqui, cadê a sua filha? Onde está? Aqui está. Aqui está essa jovem Edilaine. Aqui está Edilaine. Tem mais algum candidato? Nós queremos lhe apresentar agora em nome de Jesus. Irmãos, creio que terça-feira possivelmente nós abramos mais uma oportunidade, mas aqui está Edilaine. Olha, aqui está o seu pai, que é pastor. Edilaine pode ser batizada, pastor? Pode? Amém? Meu irmão, dê aqui para uma ficha. Glória a Deus. Eu recebi aqui, irmãos, um pedido de oração. Qual é o nome desse menino? Jonatas. Ale. Jonatas. Seus pais são crentes, Jonatas? Sua mãe é. O nome é bonito, o nome da Bíblia. Onde é que está o Jonatas? Quem conhece o Jonatas? Podemos batizar o Jonatas? Quem conhece o Jonatas? Onde é que você congrega, meu filho? Congrega aqui conosco? Aqui na sede? É? Muito bem. Você não fuma, não joga no bicho, não bebe cachaça. Crente em Jesus. Crê no batismo com o Espírito Santo. Amém. Vamos batizar o Jonas em nome de Jesus, irmão? Amém. Jonas, oriente a ele direitinho, o irmão Colotone. O batismo será realizado domingo próximo às 9 horas. Começaremos o nosso culto, irmãos. E às 10 horas em ponto começaremos então o batismo. Traz uma roupinha simples, Jonas, para descer água, viu? Muito bem. Glória a Deus. Eu recebi aqui um pedido de oração. O irmão Rafael pede oração. Não, pastor, peço oração pelo meu filho Rafael, que está na fila de um transplante de rim. É a irmã Erundina que pede. E aqui, irmãos, há uma relação com vários nomes de várias famílias. Um pedido de oração, nós vamos apresentá-los ao Senhor. Os irmãos creem que Jesus ainda cura? Amém, glória a Deus. Vamos pedir, pastor João Branco, o senhor quer encerrar o culto conosco, orando por nós, meu? Por favor. Pastor, irmãos, vamos orar. Pai Celestial, nós somos gratos a Ti, Senhor, por este culto tão abençoado, onde o Senhor tem falado aos nossos corações, onde a Tua palavra tem sido ministrada e tem feito aquilo que só ela pode fazer, trazendo almas preciosas diante do Teu altar. Por isso te agradecemos, ó Deus, por esta reunião. Agradecemos porque o Teu Espírito Santo tem confortado e tem falado aos nossos corações. E com certeza, Senhor, o Teu povo sai daqui esta noite, aleluia, mais revigorado na fé, acrescentado na fé, para continuar caminhando e Te servindo a todos os dias. Te pedimos, ó Pai, em favor destas pessoas que estão nomeadas aqui,
Senhor, Tu conheces cada uma delas. Visita agora, meu Senhor, com poder, pois que Tu sabes todas as coisas, nada é oculto diante de Ti, e todo o poder está nas Tuas mãos, nos céus e na terra. Agora te pedimos, ó Pai, despede-nos, aleluia, debaixo da Tua santa proteção. Acampa os Teus anjos ao nosso redor. Livra-nos, meu Senhor, dê à Tua igreja, dê ao Teu povo, dê a cada família, Senhor, uma semana ricamente abençoada. Ó Senhor, que nestes dias, aquilo que acontecer com cada um de nós que aqui estivermos, e com todos aqueles que estão diante de Ti, possa ser para a honra e para a glória do Teu santo nome. Pai querido e santo, te pedimos e te agradecemos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Deus abençoe os irmãos.